Assinala-se hoje o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que afeta em Portugal cerca de 150 mil pessoas. Não existe cura nem forma de travar a evolução da doença e a medicação atua apenas no tratamento de sintomas. Antes que me esqueça, é a reportagem especial desta semana. Os passos inseguros são amparados pelos braços e pelo olhar atento da filha. Está na hora do almoço e para hoje Teresa preparou uma das refeições preferidas da mãe. Maria da Conceição tem 94 anos. Já se passou mais de uma década desde que os primeiros sinais se fizeram anunciar. Ligeiros, pequenas névoas de confusão que chegaram a ser interpretados como uma depressão derivada da recente viuvez. Depois a minha mãe começou a verbalizar que tinha qualquer coisa na cabeça que não sabia o que é que era, mas que às vezes as palavras estavam guardadas na cabeça, mas não conseguiam sair. Mas eu achei sempre, portanto fui confiante sempre que seria realmente a situação de depressão. Fomos às finanças e a minha mãe tinha que assinar. E aí ela assinou, portanto a assinatura dela era letra manuscrita, fez as maiúsculas muito bem feitas e depois bolinhas. Normalmente estas bolinhas significam algo que não está bem. Algo não estava bem e os exames neurológicos trouxeram um diagnóstico. A doença de Alzheimer tinha começado a invadir e a tomar conta do cérebro de Maria da Conceição. A primeira reação da filha foi entrar em negação. Eu estava porque eu achava que a minha mãe não podia ter Alzheimer. Pronto, e a seguir, portanto, tentei ajudar, portanto, estar mais próxima. Começaram a acontecer algumas situações em casa, nomeadamente o micro-ondas que fez puff. Minha mãe veio para aqui, para esta casa, e aí eu notei que, portanto, a saída da casa dela e as obras que demoraram mais tempo do que seria expectável e ela estar aqui, eu acho que ela piorou significativamente. No Alzheimer não há melhorias. É uma doença de perda constante, perda de capacidades, perda de autonomia, perda de uma vida que se vai diluindo na memória com o passar dos dias. É progressiva, ela progride e nós não temos uma grande capacidade de parar a evolução dos sintomas. Perda de memória, falta de orientação, dificuldade em recordar nomes, dificuldades em fazer cálculo, dificuldades em ler ou em falar, em que tenham perturbação da linguagem, seja ela escrita, seja oral, dificuldades na compreensão e na execução de determinado tipo de tarefas. Com o Alzheimer não se aprende, não se aprende. Aquilo que se perde não se ganha. O que há é uma ajuda diferente da nossa parte. Portanto, quando se perde determinadas capacidades, não se ganham novamente. Nós sabemos que se deposita uma substância amiloide nos doentes com Alzheimer. Essa substância amiloide vai prejudicar o funcionamento das células e, ao prejudicar o funcionamento das células, agrava e dá origem à morte celular. Ao dar origem à morte celular, perdem-se células e, portanto, as pessoas vão também perdendo funcionalidades. A geografia do rosto de Diolinda ilude o século de vida que está prestes a completar. Apesar do assédio da demência, a doença ainda não se entranhou ao ponto de lhe roubar por completo a autonomia. Ela anda sozinha. Não precisa de ajuda para andar, ela come sozinha, pela mão dela. Temos que estar sempre com ela, porque temos que lhe dizendo o que é que ela tem que fazer. Mas ela, se nós dissermos, ela vai fazendo e colabora perfeitamente com tudo aquilo que nós dizemos. Portanto, eu considero que, ao fim e ao cabo, eu sou uma felizarda, porque quase com 100 anos e ela ainda estar da maneira que está, para mim é um orgulho.
Eu acho que é um bom trabalho de equipa entre mim, o meu marido e ela, porque isto não sou só eu, somos três. Diolinda vive há 10 anos com a neta Mariana, que divide com o marido a responsabilidade de cuidar da avó. Com a medicação e com a estimulação e com a bolha de amor que ela está rodeada, é meio caminho para ela se manter. Não quer dizer que não haja um ou outro dia que ela descompense totalmente e que não seja difícil. É difícil de vez em quando, mas a maior parte das vezes não. É maravilhoso e jamais penso em ela ir para um lar. Está totalmente fora de questão. Um lar de idosos nunca foi opção, apesar da escassez de respostas e de apoios por parte do Estado. Quando chega a velhice deles, eu acho que é nossa obrigação olharmos por eles. E como infelizmente o nosso país não tem um apoio muito bom para a terceira idade, nós vemos a realidade dos lares portugueses, está fora de questão. Eu defendo que as pessoas deviam de estar o máximo de tempo que possam estar em casa. As minhas necessidades neste momento seria o descanso do cuidador, mas não é o descanso do cuidador numa instituição. Não é que a minha mãe não pudesse ir para uma instituição, não está isso em causa, só que eu não quero que a minha mãe seja institucionalizada. Para poder continuar a trabalhar como professora, Teresa encontrou solução numa cuidadora formal. Aos fins de semana, Maria da Conceição fica em casa da filha. Ela tem um apoio formal de dia e de noite, exceto ao fim de semana, para a cuidadora ter o seu descanso, e aí entro eu em ação. Eu própria já me confrontei com essa situação de achar que eu era a única pessoa que podia cuidar da minha mãe, que eu tinha que deixar tudo e de abdicar de tudo pela minha mãe. Sim, mas QB, pensar também nos outros que estão à minha volta, em mim e no meu futuro. Cuidar torna-se muitas vezes num lugar de solidão. A falta de apoios e o cansaço acabam por se refletir na saúde mental dos cuidadores. O estar sozinho, o não ter visibilidade, o dar-me conta que chegamos a uma determinada idade e ninguém dá conta da existência de quem deu muito, de quem trabalhou muito e que não há apoios. É preciso mais respostas. Em geral, os familiares passam algumas fases em que estão perdidos porque não sabem como é que hão de cuidar, como é que hão de tratar, a quem recorrer, onde é que o doente pode estar, onde é que pode não estar. E isso é evidente que é muito, digamos, é muito pesado para as famílias. Ficar sozinha 24 horas sobre 24 horas com a minha mãe, a nossa saúde mental vai abaixo. Portanto, eu fiz um caminho em que tive que aprender que para cuidar eu tenho que estar bem. Porque eu não estando bem, eu não cuido bem. A dificuldade maior é, de vez em quando, o cansaço psicológico. Mas quando a deito, ela me dá um beijinho e diz assim: "Oh filha, a avó dá tanto trabalho, não dá?" E eu: "Oh avó, para com isso. Calma, beijaca, não dás trabalho nenhum." E passa tudo, né, avó? Mariana contou no ano passado com o apoio de um projeto da Casa de Saúde do Telhal, criado para cuidadores e pessoas com demência. Todas as semanas recebiam em casa a visita de uma terapeuta ocupacional. Tentamos dar o máximo de ferramentas para esta família para que consigam adaptar-se a esta nova realidade. Mesmo que a demência possa estar numa fase mais avançada, é possível trabalharmos com estas pessoas. Há muitas atividades de acordo com os interesses da pessoa que nós podemos fazer, e foi isso que eu fiz com a dona Diolinda, através de, se calhar, nesta fase, uma parte mais sensorial, de estimular através da música, do canto, do movimento. É extremamente importante que os doentes, para além do tratamento farmacológico, tenham atividade física e atividade intelectual, estimulação cognitiva,
porque isso é muito importante para a preservação das funções cognitivas da pessoa. Eu interajo muito, portanto procuro que o gato e os cães também interajam. O meu marido também interage muito e ela reconhece-o, portanto associo a ele à brincadeira, à palhaçada. Em Portugal existem cerca de 150 mil pessoas com Alzheimer. Progressiva e neurodegenerativa, é uma doença sem cura e a medicação atua no sentido de atenuar os sintomas. Qual não temos hoje em dia medicação curativa, é uma doença para a qual existe, no entanto, tratamento, e o tratamento dos sintomas, não só dos sintomas demenciais, como já lhe disse, que são os medicamentos anticolinesteráticos e a memantina, mas também dos sintomas psicocomportamentais. Nos Estados Unidos foram aprovados 2 medicamentos experimentais que poderão retardar a progressão da doença. Os custos do tratamento são elevados, os efeitos reduzidos e os fármacos podem provocar hemorragias cerebrais, pelo que não foram ainda aprovados pela Agência Europeia do Medicamento. É só numa percentagem de doentes que se verificou que havia algum efeito benéfico, mas uma percentagem pequena de benefício, e esse benefício é sobretudo em pessoas que começaram em fase cedo a fazer esse tipo de tratamento. Por outro lado, também tem alguns riscos esses que são riscos de hemorragia cerebral. As memórias ficam diluídas, a mente retalhada pelo esquecimento e ninguém está preparado para o dia em que o cérebro do doente desista por completo de recordar. É um choque, não é? É um choque porque nós estarmos a cuidar de alguém e sabermos que vai chegar um dia que ela não nos vai conhecer, isso mexe um bocadinho connosco. Eu procuro não pensar muito nisso, eu tento viver um dia de cada vez. O que vier, que venha. Agora estamos assim e fazemos o melhor hoje. Amanhã logo se vê. Pronto, aquilo que nos for solicitado ou aquilo que for necessário, estamos cá. Isto também foi uma aprendizagem. Eu, naqueles momentos em que eu disse que era mentira, não, a minha mãe não tem nada disto, isto não é nada disto, eu depois tive que evoluir e hoje vejo que tenho que ver a doença como uma situação muito dura, muito pesada para todos, não só para mim. Isto implica todos os que estão à minha volta. Tenho que reconhecer que isto também foi uma aprendizagem e uma superação. Eu hoje sou outra pessoa, sem dúvida. E acho que tenho que reconhecer esta parte boa numa situação tão má. Mas as recordações persistem e desenterram mágoas difíceis de ultrapassar. Sabe que eu e a minha mãe sempre fomos muito unidas. Pronto, não... Eu sou filha única e a minha mãe quis sempre muito ter uma filha. E quando eu vim, eu acho que foi tudo para a minha mãe, e a minha mãe acha que o facto de eu ter vindo, a vida dela deu uma grande reviravolta e houve ver as coisas de outra forma. E tudo aquilo que eu sou eu devo à minha mãe. A cada dia que passa é travada nova luta para fintar uma doença que não se compadece das vidas que apaga. Uma luta com os ponteiros do relógio, uma corrida contra o tempo, na tentativa de adiar o esquecimento. Antes que o Alzheimer se apodere por completo da mente, antes que o cérebro se esqueça.